Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Você que também está em casa, saúdo você com a paz do Senhor. Assim diz a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se foi plantado. Tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras. Tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e há tempo de perder. Tempo de jogar fora e há tempo de arrancar. Tempo de arrancar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eu gostaria, queridos, nessa noite, de compartilhar junto com os irmãos e trazer uma palavra que Deus pôs no meu coração nesses dias, falar sobre o tempo. Diz as pesquisas que duas palavras mais citadas durante esse tempo foi não tenho tempo e outra é te amo. Duas palavras mais citadas durante essa era, durante esses tempos. E eu gostaria de falar com você nesse momento sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo ainda pós-pandemia, que ainda estamos passando por algumas dificuldades. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você: o que você aprendeu com todo esse tempo? O que é que isso lhe ensinou? O que é que isso trouxe de bom para você? Porque eu me lembro que alguns tempos atrás, há 2 anos atrás, mais ou menos, quando nós estávamos no início dessa pandemia, e que tudo isso nos pegou de surpresa, porque todos nós estávamos e estamos também passando ainda por essa dificuldade no mesmo barco. Independente da classe, pobre ou rico, todos nós nos encaixamos nessa mesma realidade. Com medo, angustiado, preocupado, porque muitos fizeram projetos, muitos durante esse período talvez estavam estáveis com seu emprego, e devido a esse tempo que chegou, você perdeu o seu emprego, teve que ficar em casa. Outros, durante esse tempo, teve a oportunidade de desenvolver alguns talentos durante essa pandemia, que foram abençoados, diante da tecnologia. E no decorrer de tudo isso, nós estamos aqui hoje. E como eu falei para você, a palavra de Deus nos diz que o Senhor falando aqui, Salomão, ele escrevendo, falando sobre esse tempo que é determinado por Deus, e todo esse tempo em que Deus permitiu que nós viéssemos passar, tem o dedo de Deus, porque tem um propósito de Deus, porque nada pega Deus de surpresa. E nós vimos que durante esse tempo de pandemia, muitas coisas aconteceram dentro dos lares, na vida de muitas pessoas. Algumas sequelas ficaram na vida de muitas pessoas durante essa pandemia. E eu gostaria de trabalhar nessa noite com você sobre 3 pontos, falando sobre as fases desse tempo. Eu gostaria de falar com você sobre o passado, o presente e o futuro. Com certeza, final de ano, todo mundo ansioso, outros já fazendo projetos para esse novo ano, mas são coisas que são incertas, são coisas que não podemos afirmar, porque o dono do tempo e quem pode mudar a situação e escrever, na verdade, se isso irá acontecer ou não, é aquele que mora lá em cima. Mas nós estamos nesse tempo para planejar,
para sonhar, porque não é errado sonhar. Mas como eu falei, eu gostaria de trabalhar com você sobre esse tempo. E aqui, Salomão, ele falando sobre esse tempo, ele diz que há um propósito debaixo do céu, sobre todas essas características e ponto que ele mesmo fala. Quando ele fala sobre o nascimento, como também ele fala sobre a morte. E quando ele fala nesse primeiro versículo, falando sobre o nascimento de coisas novas, e aí nos faz pensar que a partir do momento que o coração começa a bater dentro de um ventre, ali o Senhor, é como se ele já liberasse ali os segundos e minutos para aquele ser que vai começar a viver nessa terra. E nós sabemos que para todos nós temos um tempo, porque um dia ele vai chamar o seu número, ele vai chamar a sua senha. E todos nós vamos ter que se apresentar para ele. Só que passamos esse tempo e muitas vezes não aproveitamos o tempo que deveria ser aproveitado da melhor forma. E muitas vezes, nesse início do nascer, nós sabemos que muitas pessoas passam em nossa vida, como os filhos, como pessoas que conhecemos de um novo nascimento, mas também sabemos que, como aqui nas características que ele fala, que há um tempo que é tempo de você jogar pedras, como também de colher as pedras que foram lançadas, como também há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. E essas características que Deus coloca aqui para todos nós, falando sobre a questão do tempo, ele fala na sua soberania, porque Deus é soberano. Então, devido à queda, o pecado do homem foi chegado para todos nós, por causa do pecado veio a morte. E todos nós sabemos que temos um tempo determinado nessa terra. E se Deus nos colocou nessa terra, saia daqui sabendo nessa noite que tem um propósito. Deus não colocou você para existir nessa terra como um acaso ou como um erro de cálculo, porque Deus não erra, ou porque a sua mãe, seu pai não se planejou para que você pudesse existir. Não, é porque estava dentro dos projetos de Deus, e Deus preparou um tempo para que você pudesse viver. E como eu falei, falando sobre o passado, alguns momentos atrás, como falei, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estavam vivendo lá atrás, muitas pessoas estavam com a cabeça sempre olhando para cima, mas com o nariz empinado. No carnaval, há 2 anos atrás, pessoas blasfemaram contra o nome do Senhor Jesus, chegaram até a falar contra ele, dizendo que ele era gay, zombaram do seu nome, e muitas pessoas estavam andando, na verdade, um mundo sem rédea, sem freio. E aí o Senhor Jesus, Deus, o Eterno, sabendo de todas as coisas, como muitos passaram em muitas eras atrás, em grandes momentos de tribulação, o Senhor também permitiu, porque estava dentro do projeto dele, porque nada pega ele de surpresa, fez com que tudo isso permitiu que viesse a acontecer. E isso nos fez muitas vezes pensar, parar em casa e muitas vezes chorar. Porque muitas vezes, querido, eu confesso a você que tive medo. Porque todas as vezes que saía para o trabalho, e que toda vez eu pensava na volta, eu pensava se eu estava trazendo essa enfermidade para dentro de casa, porque a notícia não era agradável. As coisas que aconteciam era só notícia de morte, enquanto a igreja do Senhor tentava mudar esse quadro, trazendo palavra de esperança todos os dias, transmitindo cultos, falando que esse tempo, que tudo isso ia passar, e que da mesma forma como nós falamos sobre o tempo, que é um tempo de chuva, vai chegar um tempo que vai estiar, e o sol da justiça iria voltar novamente a brilhar. E isso aconteceu. Passamos por tudo isso. Ensinamentos o Senhor trouxe para cada um de nós, mas tem pessoas que ainda continuam da mesma forma, parece que não aprendeu. E o Senhor chamando a atenção, dizendo: meu filho, perceba, olhe em sua volta. Eu precisei fazer alguma coisa para chamar a sua atenção, talvez para que você pudesse olhar para a sua família de uma forma diferente.
Talvez para você parar e olhar para você e para a sua situação da forma que você estava andando. E como falei sobre o tempo, eu gostaria nesse momento de falar sobre o tempo do passado. Pessoas ainda estão presas no passado. Pessoas ainda estão lamentando aquilo que se passou ou que se perdeu. E não existe possibilidade alguma de poder parar. Você pode até parar o relógio, mas o tempo você não pode. Não vai valer mais apenas falar sobre aquilo que se perdeu ou aquilo que se foi. Eu sei que às vezes é necessário visitar o passado. É como você andar no carro e ter que olhar o retrovisor do seu carro. E às vezes olhar para o passado, mas não ficar lá, mas para olhar para ver o que Deus fez lá atrás na sua vida. E se lembrar que em nenhum momento Ele lhe deixou sozinho. E se lembrar que em meio a tudo isso, pessoas, de tudo que se passou, Deus curou, Deus guardou, até pegou o Covid, mas Deus poupou a sua vida. Mas todo o tempo Ele estava do seu lado. E hoje o Senhor nos chama aqui nesse lugar para dizer: olhe para o novo tempo. Olhe para esse novo momento que está diante de vocês. E o Senhor diz: volte novamente a sonhar. Volte novamente a planejar, a desejar. Porque muitas pessoas ficaram paradas, retrocederam. O medo, a insegurança, de se sentir incapaz diante de tudo isso. Mas o Senhor fez com que você passasse com tudo isso. E ainda nós estamos passando. Mas a palavra do Senhor nessa noite para mim, para você, diz: nesse novo ano que vai chegar, levante a cabeça. Eu sei que talvez você esteja ansioso, mas viva esse momento intenso. Ame as pessoas que estão do seu lado, ame os seus filhos, aproveite os momentos, porque você não sabe o tempo de vida que cada um de vocês vão ter. E se libertar do passado, irmãos, para viver hoje um presente. Como falei, pessoas que estavam e que estão ainda presas, se lamentando, chorando, mas nós não temos o que fazer. Nós não temos como acrescentar nada ao dia seguinte. Porque mesmo se acrescentar alguma coisa de projeto para o dia seguinte, nós não sabemos se vamos ter a capacidade de executar, porque está tudo determinado por Ele. E esse tempo do passado é necessário, porque em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer muito bem para a igreja: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele planejou tudo isso, mas Ele tem te dado um tempo para viver esse novo momento, essa nova fase da sua vida. Então aproveite esse momento e compartilhe e viva feliz. Mas também, ele aqui também fala sobre o tempo, falando nessa fase do tempo, ele fala sobre o tempo presente. E esse tempo presente é o momento que temos a possibilidade de desejar e planejar, colocar no papel, pensar como vamos fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa: antes de você fazer o seu projeto, chame ele para sentar com você na sua mesa, para conversar com ele, para ele te dizer os projetos que ele tem para a sua vida. Porque nesse momento em que nós estamos vivendo, queridos, estava esses dias conversando com alguns irmãos e disse: para mim foi uma das melhores fases que passei e que percebo dentro da igreja. Ontem nós estávamos ali no culto e o pastor falava isso muito bem, e isso gritou dentro do meu coração. Porque enquanto a igreja estava fechada, as portas, o templo estava fechado, mas a igreja estava viva, trabalhando, anunciando o evangelho, pessoas sendo libertas, pessoas que estavam presas, ouviam palavras e diziam: eu precisava ouvir, porque a igreja não parou, e nada vai parar a igreja. E esse momento em que Deus tem nos dado hoje, no presente, o que você tem que fazer, faça hoje, não deixe para fazer amanhã.
Pessoas que não diziam mais que amava. Isso me faz lembrar de uma história, a história de Júlio. Diz essa história que um casal que tinha 2 filhos precisaram sair daqui para morar em outro lugar. Ele era engenheiro. E diz que quando ele saiu para ir, foi para morar nos Estados Unidos. Foi convidado. E diz que ali ele fazendo um grande projeto. Até um tempo, ele tinha a oportunidade de viver mais perto dos seus filhos, da sua esposa. E foi chegado um dia que o seu filho mais novo, Júlio, Deus visitou a Júlio. E em sonho, Júlio começou a mudar o seu comportamento. Agora, quando era às 5 horas da manhã, Júlio se acordava. E quando Júlio chegava, pulava em cima da cama do pai e da mãe e dizia: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Você é linda. Pai, e o pai dizia: menino, que é porque uma hora dessa ia no quarto do irmão. E aí pulava em cima do irmão e ele dizia: rapaz, que negócio estranho. Homem não fica beijando o outro. Ele dizia: você é o meu irmão. Eu me espelho em você. E todos os dias Júlio começou a fazer isso. A um ponto em que o pai não tinha mais tempo por causa do grande projeto. E diz que toda vez Júlio chegava para o pai: pai, eu te amo, tu és o meu herói. E diz que foi chegado um tempo em que seu irmão foi para um campeonato de futebol. E diz que o seu irmão era muito habilidoso, fez um gol. E diz que aí Júlio saiu do meio daquela multidão e abraçou o seu irmão na frente de todo mundo. E disse: meu irmão, você é um herói. Você joga muito, eu te amo. E ele disse: Júlio, aqui não. Homem não beija homem, Júlio. Mas ele disse: eu te amo. E aí o irmão fez outro gol. Sabe o que aconteceu? Júlio foi lá de novo. E aí seu irmão saiu chateado, chegou dentro de casa e disse: pai, o senhor tem que ver, Júlio está estranho. E aí quando ele chega dentro de casa: pai, cadê fulano? Ah, subiu. Ó, seu irmão contou, o que é que está acontecendo? Disse: pai, eu preciso dizer uma coisa ao senhor. Disse: Júlio, eu não posso ouvir. Eu preciso dizer uma coisa ao senhor. É muito importante. Ele disse: não é mais importante que esse projeto, Júlio. Pai, eu preciso dizer uma coisa ao senhor. Ele disse: então fala logo. Disse: pai, eu te amo. Você é o meu herói. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, foi porque o Senhor me deu a oportunidade. O Senhor é o meu herói. Esse rapaz, você fez eu parar tudo isso só para dizer isso. E aí Júlio saiu dali muito triste. Disse que sua mãe chegou, preparou o jantar. E Júlio, muito triste, não desceu, perceberam. E aí diz a história que aí a sua irmã disse: o que é que aconteceu? Subiu, coração de mãe. Quando chega lá, Júlio está se derramando em lágrimas. Disse: mãe, só porque eu disse que amava. Oh, meu filho, o que é que está acontecendo com você? Disse: nada, mãe. Mas meu pai, meu irmão. E aí desceu, conseguiu trazer ele, foram jantar, Júlio foi dormir. Às 5 horas da manhã, de madrugada, Deus levou Júlio. E chegando perto de 7 horas da manhã, o pai se acordou e disse: está todo mundo atrasado, a hora da escola. E aí perceberam e disseram: cadê Júlio? Júlio estava morto. Está todo mundo atrasado, vamos lá, chama fulano, chama ciclano, cadê Júlio? O irmão disse: Júlio não apareceu. A mãe disse: alguma coisa estranha, porque Júlio não foi. E aí o seu pai chegou no quarto, viu Júlio em cima da cama. E aí diz: deixe de ser preguiçoso, levanta. E balançava Júlio com ignorância. Quando bota Júlio, Júlio estava morto. E o seu pai balançava e começava agora a dizer: Júlio, filho. E Júlio não falava. Não brinca comigo, filho, o pai te ama. E balançava Júlio. E aí percebeu que Júlio estava morto. A sua mãe sobe, seu irmão vem, todo mundo correndo. Chama agora os médicos, chama. Perceberam que tinha uma carta na mão de Júlio. Quando abriram aquela carta, tinha falando assim: se vocês estão lendo é porque eu morri.
Teve uma noite que Jesus me visitou e ele disse que ia me levar. Mas ele não disse que tinha o tempo e nem a hora e nem um dia. Mas ele disse que me vinha me pegar e ia me levar para morar com ele. Então eu disse, coloquei no meu coração, então todos os dias até o dia que ele não venha, ou se ele vir antes disso, eu vou dizer todos os dias para o meu pai e minha mãe que eu amo. E todos os dias eu fazia isso com vocês, porque eu queria aproveitar todos os momentos com vocês. Eu queria dizer para o Senhor, Pai, que o Senhor era o meu herói, para você, meu irmão, para você, minha mãe. Mas o Senhor nunca tinha tempo. Vocês sempre estavam ocupados. E diz que eu gostaria de deixar um recado para vocês. Para você, meu irmão. Nunca tenha vergonha de dizer diante das pessoas de quem você ama. Fale. Não tenha vergonha. Para você, minha mãe. Que saudade eu vou ter. Mas eu sei que um dia eu vou me encontrar com a senhora. Porque era a senhora que me abraçava. E eu quero dizer para o Senhor, meu Pai. O Senhor conquistou tantas coisas. O Senhor teve tanto tempo. Mas um momento o Senhor perdeu o tempo de estar com as pessoas que o Senhor ama. Viva hoje com quem ficou. E o que fica de ensinamento para nós nesse dia de hoje. Nesse tempo presente. Não adianta mais visitar o passado. Viva o hoje. Ame mais. Libere perdão. Eu sei que às vezes falar sobre perdão é até difícil. Mas é necessário liberar perdão. É necessário desejar estar próximo das pessoas em que nós amamos. É desejar poder sair do trabalho, chegar em casa e encontrar as pessoas que nós amamos. Estar na igreja e ver irmãos que nós amamos e podemos sorrir. Aproveitar esse momento, viver esse novo tempo, porque o Senhor tem nos dado essa possibilidade de viver, não porque somos melhores do que ninguém, mas é porque Ele ainda, por um tempo determinado por Ele, ainda tem um projeto, ainda tem um propósito para cumprir na sua vida. Mas também falar sobre o futuro, porque o futuro é uma coisa muito incerta. A única coisa que eu acredito e que creio no futuro é de um dia poder me encontrar com Ele. Mas planejar, desejar, é de poder. Muitas pessoas pensam, não, eu quero ver meus filhos casados. Eu quero ter isso no próximo tempo, no próximo ano, eu quero ter isso. Enquanto o Senhor está dizendo, você só faz planejar, quem assina esse projeto sou eu. Porque o Senhor pode mudar o quadro da tua história. O Senhor pode te surpreender. Você pode desejar, você pode buscar tantas coisas, mas muitas vezes as coisas é sem sentido, não vale a pena. E o Senhor nesse dia nos traz hoje esse lugar para dizer, filho, filha, perceba, eu tenho te dado tempo. Eu tenho colocado pessoas na tua vida, olhe para trás, veja as pessoas que eu usei para que te ajudasse, para que hoje você estivesse aí. Eu coloquei pessoas diante de você. Eu coloquei pessoas próximo de você, para que você pudesse levantar a cabeça, para te fazer como um apoio, para que você pudesse subir um pouco mais. E muitas vezes o Senhor, imagino o Senhor olhando lá de cima. E muitas vezes nós com a cabeça baixa, sem acreditar que Ele pode mudar. Mas Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da tua vida. Quando Ele foi escrever a tua história, Ele já deixou tudo planejado. Porque se tem uma pessoa que entende muito bem de ser humano, é Ele. Como da mesma forma como Cristo veio aqui nesse tempo, Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós. Porque como Ele diz aqui, Ele precisou nascer, mas também Ele passou pela morte.
Como teve momento que Jesus, o próprio Jesus, ele sorriu, como também ele chorou pela morte de Lázaro. Pelas mesmas lutas, os mesmos desafios, ele pôde sentir na pele. Mas ele trouxe vitória sobre a morte para mim e para você. Ele pagou um preço que era muito complicado, que nenhum ser humano poderia pagar. Por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele ama a tua alma. Porque ele ama você. Aleluia. Mas como fala aqui, queridos, no texto, ele diz também que há tempo de plantar. E falando sobre esse processo do plantar, é no tempo de hoje. E quando você planta, o que você planta, vai chegar lá um dia que você também vai ter que colher o que você plantou. E o que você vai colher é o futuro. O que você está vivendo hoje é o que você plantou no passado. A forma que você vive hoje foi o que você investiu no passado. E hoje está aqui vivendo. E o que você vai viver no futuro é o que você está plantando hoje. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você planta discórdia, você vai colher isso também. Mas se você planta amor, se você planta comunhão, se você é aquele que transmite a paz, é isso que você também irá receber. Mesmo que talvez você não receba isso diretamente do homem, mas a paz voltará para você, a paz que só Ele dá. Porque tem pessoas, queridos, que parece que estão vivendo e se pegam sobre a paz, mas Jesus diz: a paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá. A paz que eu dou para você é aquele que recebe um salário mínimo, mas quando ele deita a cabeça no seu travesseiro, ele dorme a noite toda. E vai ser como o Salmo 127, enquanto ele dorme, o Senhor está abençoando a sua casa, não falta alimento. Aí às vezes as pessoas têm tudo, mas não entendem, porque a alegria ninguém pode comprar. A alegria que nós sentimos é aquilo que está aqui dentro, que vem através do Espírito Santo. Mas como também ele fala que há tempo de matar, mas aqui Deus não está dizendo, e o salmista não está dizendo aqui, Salomão falando, na verdade, dizendo: você precisa matar. Misericórdia, que não é dessa forma. Mas é o que ele está querendo dizer aqui, que da mesma forma que Davi precisou derrubar o gigante, tem alguma coisa na nossa vida que precisamos eliminar. Tirar, arrancar, como ele diz aqui. É necessário tirar coisas da nossa vida que nos faz levar para baixo. E muitas vezes o desânimo. Muitas vezes algumas coisas que acontecem e que muitas vezes fica guardado, sequelas. Ele diz: arranque. Tire da sua vida, para que você possa viver mais leve. Como também ele diz: há tempo de construir. O que você está planejando hoje vai tomar tempo de você. Se hoje tivesse a possibilidade de comprar o tempo, era o que todo mundo queria comprar. Mas o tempo, infelizmente, nós não podemos parar. Sempre vai avançar. Sempre vai estar adiante de nós. E o tempo, muitas vezes, ele nos pega de surpresa. Mas como fala aqui, nesse processo de construir, vai tomar tempo seu. Você vai precisar se dedicar para construir, para levantar. E nesse processo da construção, vai ser doloroso, vai, porque como falei, vai tomar tempo. Mas quando chegar lá na frente, você vai entender o porquê você teve que construir a sua casa sobre a rocha. Mas como também ele fala que é o tempo de chorar.
Como também ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E talvez hoje, querido, esse choro, essa dor, essa prova, você não esteja entendendo, mas como fala, o Senhor está forjando o seu caráter. Esse choro vai ter um tempo que vai parar, e como ele diz aqui, há tempo também de sorrir. E esses minutos e segundos que o Senhor coloca diante de nós, talvez para uma pessoa que agora há pouco foi fazer o Enem, um minuto que chegou atrasado deixou de fazer a prova. Mas talvez se desse esse minuto para ele iria conseguir chegar e fazer a prova. Mas pense também para uma pessoa que passou muito tempo no hospital, anos, meses. Passar um minuto ali é terrível, se pudesse sair. Mas é sobre a questão do tempo, dos minutos e segundos. Como também ele diz aqui, há tempo de saltar de alegria. Sabe aquele momento e aquela fase que você viveu, e que muitas vezes você olha lá para trás, ou está vivendo hoje, um tempo de alegria. Um tempo em que seus filhos ao redor da mesa traz alegria, mas talvez hoje você esteja lamentando, como Jó, que diz: ai, que saudade quando eu vi os meus filhos ao redor da mesa. Talvez hoje, como falei, você esteja com esse choro tão intenso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Ele enxuga as tuas lágrimas. Sem medo de errar, vai chegar um tempo que o sorriso vai voltar ao teu rosto. Vai chegar um tempo que você vai abraçar o seu Isaac. Aleluia. Como também ele diz aqui, há um tempo de perder, como também há um tempo de achar aquilo que foi perdido. Talvez você perdeu alguma coisa durante esse tempo, perdeu o seu emprego, e já faz alguns meses, algum tempo, e que você se encontra nessa mesma situação. Mas ele abre porta onde não existe porta. Na verdade, onde não tem parede, porque ele é a porta e o resto é tudo parede. Como diz, há tempo também de abraçar. Mas teve um momento que você precisou ficar também, como ele diz, de ficar calado. E que teve momentos que era para você ficar calado e você falou. Mas Deus vem nos ensinando e dizendo para você: eu tenho deixado para vocês a possibilidade de vocês aprender com tudo isso que vocês viveram lá no passado. Viva o hoje. Projete para o futuro. Acredita no que vai acontecer. Pense nas coisas que estão por vir. Talvez hoje você não consegue olhar nem ver possibilidade alguma. Mas olhe com os olhos da fé. Ele está planejando coisas novas para você. Ele está preparando um novo tempo para você. Ele tem colocado diante de vocês possibilidade de crescimento. Ele tem dado a possibilidade para você de viver esse novo tempo de uma forma intensa e com qualidade de vida. Viva. Não saia daqui nessa noite com esse peso no seu coração. Porque se tem uma pessoa que lança pensamentos dizendo para você que você não consegue, é o nosso adversário. Mas hoje nós viemos aqui para dizer uma coisa para você: você consegue, porque Jesus está com você. Você pode dar um passo para frente, pode, der com Ele. Mesmo como foi cantado hoje, mesmo passando pelo meio do fogo, a Bíblia diz que Ele vai estar com você. Mesmo nas águas, lá também Ele estará. E todo esse tempo você não percebeu. Você não percebeu. Ele estava com você, viu? Você sabia disso? Todo esse tempo você passou de agonia, mas Ele estava do seu lado.
Quando você estava dormindo, Ele estava olhando para você. Ele guardou a tua vida. Ele protegeu você. Nesse tempo de pandemia, uma das coisas que eu tinha medo, e fiquei preocupado como é que seria, porque não sabia quanto tempo era de levar alimento para minha casa. Pensava logo nos meus filhos. Pensava na minha esposa. Eu dizia, meu Deus, o que é que adianta agora? Mas eu via que nas coisas de Deus estava trabalhando. Em meio às dificuldades, como falei, a igreja estava trabalhando. Pessoas passando necessidade, mas as igrejas, os irmãos estavam se ajuntando, pegavam 1 quilo disso, pegavam 1 quilo daquilo, dava ao irmão, sustentava, o outro dizia, estou passando aqui, a gente se ajuntava, estava junto. Por esse momento, mas Deus estava junto conosco, cuidando, dando possibilidade, ajudando e mostrando o seu amor intenso por todos nós. Saímos daqui nessa noite, queridos, sabendo que esse tempo que Deus deu para você, o hoje, viva da melhor forma possível. Não reclame. Agradeça. Simplesmente agradeça e diga, Deus, eu te agradeço. Porque talvez muitos, nesse exato momento, estejam passando por situações piores do que a minha. Mas hoje eu estou aqui, eu te agradeço. Viva hoje, da melhor forma possível, com as pessoas que você ama. Porque vai chegar um dia que você vai estar diante dele. E você vai ter a possibilidade de ver as pessoas que você ama ao seu redor, chegando diante do Cordeiro de Deus. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Convido o grupo de louvor. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Ah, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque não merecíamos. Mas o Senhor resolveu nos amar. Diante de todo esse momento, de toda essa fase que nós passamos, o Senhor sempre mostrou o teu cuidado, o teu carinho para conosco. Coisas que não deram certo, mas que entristeceu o nosso coração, mas eram simplesmente coisas de matéria. Era simplesmente, Senhor, coisas que eram palpáveis. Mas aquilo que era mais importante estava dentro de nós brilhando, resplandecendo. Estava dentro de nós dizendo, tenha coragem. Acredite no novo momento. Acredite nessa nova fase. Não pare. Ah, Senhor, mas eu tentava de um jeito, tentava de outro, mas eu não consegui. Mas Ele diz, pare, olhe, entenda hoje o que eu fiz com você. Veja, olha aí, está teu filho, olha aí, está tua mãe. Oh, Senhor. Mas alguém teve que partir, Senhor. Mas o Senhor disse, mas eu estava, eu preparei. Oh, Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aleluia. Com seus olhos fechados, eu convido você nesse momento, feche seus olhos. Adore ao Senhor. Agradeça a Ele. Com certeza você tem algo para agradecer. Com certeza. Agradeça. Fale para Ele. Oh, Jesus. Aquieta nessa noite, Senhor, a alma angustiada, o coração triste, abatido, contrito, Senhor, nessa noite.
visita, chama pra perto. trazendo uma palavra de esperança, dizendo assim: olhe para cima, levante a cabeça, levante a cabeça. Aleluia. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Louve ao Senhor, louve ao Meu Senhor. coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Aquieta minha alma. Adore ao Senhor, adore a Ele. Coração ouvido. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Me chama pra Oh, perto. Nesse momento, Senhor, vai visitando o meu irmão. Me sinto só. Talvez ele esteja vivendo um momento, um tempo do choro. Mas traz, Senhor, no seu coração a esperança Sem entender, de um novo você momento. está no controle, então. Oh, Senhor, em nome de Esconda no teu Jesus. coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei Que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as lutas, águas nunca levarão amor Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu Se sei apegue a que Ele. quando eu pensar Se jogue em por inteiro nos braços dele, confie nele. você estará ao meu lado. Aleluia. Me segurando E que tudo vai ficar bem. Ele diz hoje pra mim e pra você: vai ficar bem. vai ficar bem, meu filho, vai ficar bem, vai dar tudo certo. Vai ser difícil. Acredite, eu acredite. sei. Larga tudo Aleluia. por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas mesmo que você venha cair,
dizer palavras a Ele. Ele está preparando grandes coisas para todos nós. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os projetos dele são sempre maiores do que os nossos. Às vezes nós não entendemos. Às vezes queremos tanto, persistimos tanto, mas não é aquilo que ele quer para a nossa vida. Ele não vai permitir. E não permita, Senhor. Se for para atrapalhar minha vida, se for, Senhor, para atrapalhar, Senhor, o meu relacionamento contigo, não permita. Mas, Senhor, eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda nesse tempo, ainda nesse exato momento, ainda esse ano, Senhor. O Senhor tem coisas para confirmar, coisas, Deus, que podemos ainda ver a tua mão e os milagres que vai acontecer no ano de 2022. O Senhor é um Deus que surpreende. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é aquele que traz pessoas para próximo de nós que nós não conhecemos, mas para nos ajudar. O Senhor é aquele que ressuscita mortos, aquilo que a nossa esperança que foi embora, o Senhor traz de novo a existência. Que poder é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que você serve. Oh, aleluia. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Pegue na mão dele. Saia daqui nessa noite com toda a certeza do seu coração. Não tenho medo do novo. Eu vou enfrentar com ele, eu enfrento. Com ele eu dou um passo, com ele eu mergulho, com ele eu vou, com ele eu acredito. Oh, aleluia. Mas eu gostaria de fazer um convite a você nessa noite. Aleluia. Eu desejo nessa noite orar por sua vida, orar por você. Oh, aleluia. Talvez você, meu amigo, minha amiga, entrou aqui nessa noite assim. Sua alma está angustiada. Deixa ele dar um abraço na sua alma. Talvez você veio aqui assim hoje, sem acreditar no novo lá na frente. Se você nessa noite precisa dessa oração, eu peço que você levante a sua mão aí onde você está, e assim desejo orar por você. Se você desejar entregar também sua vida a Jesus e dizer: Senhor, hoje eu quero colocar diante do Senhor, porque eu tentei de tanto jeito, procurei tantas saídas, mas não consegui. Mas hoje eu ouvi tua voz, eu quero me entregar por inteiro a ti. Aí onde você estiver, se você desejar, levante uma das suas mãos e vamos orar por você. Tem alguém hoje? Aleluia. Vamos nesse momento só cantar essa estrofe. Aquece a minha alma, Senhor, aquieta. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Só mais uma vez, declare isso. Faça isso a sua oração. Diga: Senhor, aquieta, Senhor.
Que nessa noite o coração angustiado encontre paz. Me chama pra perto. Se hoje há dúvida, que o Senhor responda. Eu não me sinto só. Mas não permita, Senhor, que saímos daqui da mesma forma que entramos, mas com algo novo dentro de nós. Acreditar que o novo tempo virá e que o Senhor está com o controle de todas as coisas em tua mão. Assim nós confiamos e assim nós agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz...